Lena Caetano, o amigo e a amiga de casa, muito boa tarde. E para continuar falando sobre a chegada da primavera, muita gente, nós acompanhamos na reportagem de ontem, muita gente se queixa das rinites, das doenças associadas com a chegada da nova estação, né? E para falar sobre isso, nós recebemos agora o Dr. Douglas Nascimento, que é pneumologista, também membro da Sociedade Gaúcha de Pneumologia, e vai conversar com a gente para que nós possamos entender melhor por que isso tudo acontece e também se tem alguma forma de prevenção, para que a gente possa já antecipadamente não sofrer com tudo isso. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao NT Sul, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? É uma satisfação estar participando aí, obrigado pelo convite e a satisfação em estar podendo levar informações aí para o público de vocês. Pois é, doutor, a principal queixa, né, de todo mundo, nós fizemos até uma reportagem já antecipadamente sobre isso, é a rinite, é a sinusite. Por que isso tudo acontece justamente nessa época? Assim, na primavera é uma estação muito bonita, né? A gente tem a estação das flores, aquele colorido todo, mas é a estação que tem a polinização, então o pólen acaba sendo, a floração acaba sendo um alergeno importante aí e acaba predispondo a ter essas doenças respiratórias alérgicas, principalmente de vias aéreas superiores, né, que são as rinites e sinusites. E qual é o relato que chega até o senhor nos consultórios onde o senhor atende? Qual é o principal relato, a principal queixa que vem por parte dos pacientes? A gente tem o público em geral que não tem doença respiratória crônica, né, a gente tem que separar em dois perfis de paciente. Público em geral que acaba sofrendo com a rinite sazonal, que é aquela rinite que acontece geralmente só na primavera, né? Eles vêm com aquela queixa de prurido nasal, que é a coceira no nariz, né? Coriza, obstrução nasal, sintomas que perduram por algumas ou muitas semanas aí, alguns pacientes durante toda a primavera, né? E o segundo perfil de pacientes são os pacientes que têm doenças respiratórias crônicas, seja asma ou enfisema, né? A bronquite crônica associada ao cigarro, que é uma doença que a gente chama de DPOC. Esses pacientes, às vezes, por ter crises de rinite, por já ter essa predisposição a ter alergia nessa época, eles podem descompensar a doença pulmonar dele de base, né, que é uma doença já mais grave, e pode trazer sintomas mais intensos. Então, às vezes, uma simples rinite pode se transformar numa sinusite, numa bronquite, numa infecção aí, e às vezes até levar o paciente a ter que ser hospitalizado. Doutor, e para quem já está percebendo com a chegada da nova estação, né, aquela coceira no nariz, que geralmente é uma queixa que o pessoal tem, né, aquele espirro, tem alguma maneira de já ir se prevenindo, de já ir antecipadamente cuidando um pouco disso, alguma coisa mais tranquila de se fazer? Assim, esses pacientes que têm repetidamente todo ano, toda estação tem sintomas prolongados, um pouco mais intensos, é sempre importante procurar o pneumologista, né, antes, quando estiver começando, para entender realmente o que é, se existe uma indicação de um tratamento preventivo para não ter sintomas tão intensos, para daqui a pouco não ter uma infecção secundária, uma sinusite, não precisar usar antibiótico. Então, a prevenção é importante e a busca pelo profissional é muito importante também. Nesse segundo grupo que a gente falou de pacientes que têm doença respiratória, obviamente, fazer o tratamento correto da sua doença respiratória, usar seus dispositivos inalatórios, principalmente nessa época, né, evitar que tenha uma descompensação da doença. E se tem rinite, se não faz tratamento, se tem rinite recorrente, também, principalmente buscar o seu pneumologista, o seu médico aí, para, de repente, entrar com um tratamento preventivo. Pois é, o pessoal de casa que está nos assistindo agora e já está se identificando com tudo isso que nós estamos abordando aqui, começou aquele espirro, né? Começou aquele chiado no peito, que muita gente chama de sibilo também, né?
já é um sinal de alerta, já deve ligar aí uma luz de alerta e procurar esse atendimento, né, doutor? Com certeza, se tiver sintomas de vias aéreas mais baixas, pulmonares, que é o chiado aí, né, tem que procurar para prevenir, né, ou daqui a pouco até alguns pacientes acabam descobrindo uma asma aí que não sabia que tinha, né, e principalmente se tiver algum outro sintoma associado de infecção, a secreção amarelada, secreção esverdeada, ou tiver febre junto, né, é sinal que pode ter alguma complicação, pode ter alguma infecção aí no meio, aí é imprescindível que busque o auxílio profissional. Pois é, doutor, esses casos, esses relatos são muito comuns no inverno, também na primavera. E no verão isso tudo dá uma acalmada ou existem outras questões já envolvendo também? Como é que funciona esse movimento das estações para isso tudo? Não, no verão, o verão costuma ser uma estação mais, digamos assim, boazinha, né, para o pessoal que tem doenças respiratórias crônicas. Normalmente é a estação mais tranquila. E aqueles que têm só a rinite aí, geralmente no final da primavera, quando acaba a questão da polinização, aí acaba também melhorando desse quadro que durou aí os meses da primavera. Então, é uma estação que é um pouco mais tranquila por causa disso, né? Os ambientes ficam mais arejados, não tem a questão da polinização, não tem a questão do frio, né? O pessoal faz as atividades mais em ar livre, não tem tanta aglomeração que a gente tem no inverno, né? E predispõe a ter menos doenças respiratórias também, disseminar menos infecções. Tá certo, então, já nos encaminhando para o final dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, eu lhe convido, doutor, a deixar o seu recado para quem está nos assistindo agora, para se cuidar, para se prevenir, né? E também para aproveitar a primavera, que nós já estamos nos encaminhando aí para o verão, que o senhor estava comentando no início da conversa, é uma estação bonita, né? Tem todos esses atrativos também. Não, é isso aí, exatamente isso. Agora, esquentando um pouquinho mais, né, melhorando a temperatura externa, né, é isso aí, sair de casa, aproveitar os parques, os ambientes abertos, ar livre, né, se tiver aquela rinite sazonal, aquela rinite que realmente incomoda na primavera, buscar o auxílio profissional, aí fazer o tratamento de manutenção, né, para conseguir aproveitar bastante essa estação. E aqueles pacientes que têm a doença pulmonar crônica, que têm asma, que têm enfisema, principalmente os asmáticos que têm uma doença às vezes mais leve e acabam não usando as medicações da maneira que deveria, dá uma atenção especial nessa época, porque vai precisar, o controle é bem importante, e qualquer coisa, buscar o auxílio médico, aí, o auxílio do seu pneumologista. Tá certo, doutor, obrigado por nos atender e obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Uma satisfação estar ajudando aí a deixar essas informações importantes para o pessoal, e novamente agradeço o convite de vocês. Tá certo, Lena Caetano, volto contigo pro estúdio e já te deixo a pergunta para que tu possa responder. Sofre disso também? Passa um certo trabalho na primavera? Conta pra gente e de momento eu volto contigo pro estúdio.